20 anos de One Piece. 20 anos. E não é 20 anos de um mangá que tá aí sendo publicado e que tem um nicho e algumas pessoas leem aqui e ali. Não, 20 anos do que já é considerado o maior mangá de todos os tempos. Já superou um monte de recorde do Dragon Ball, por exemplo. Toda vez que sai um volume novo, sei lá, ele vende o equivalente ao segundo ao quinto colocado do ranking de vendas juntos, sabe? Uma conta burra aqui, de memória aqui que eu tô fazendo. A questão é que 20 anos de publicação, 20 anos de leitura, muitas vezes, de One Piece, as coisas vão se estagnando, as pessoas vão se cansando, é difícil de apresentar novidades, é difícil das coisas mudarem, e vai chegar inevitavelmente um momento em que o público vai começar a se questionar: ainda tá bom isso? Ainda é o que eu achava que era? Esse One Piece de hoje é o One Piece que eu comecei a ler em 1997? E eu acho que essa discussão, eu não sei como tá essa discussão no Japão, eu não faço ideia de como os fãs japoneses discutem. Eu sei que isso acontece pelo menos no nosso meio ocidental, que a gente vê muito discussão de americano, e as nossas discussões de blogs e vlogs e Facebook, e comentários de sites e tudo mais. E eu tenho a minha opiniãozinha quanto a se ele ainda tá funcionando. Eu acho que, no fim das contas, simplificando um pouco a questão, talvez hiper simplificando a questão, dá pra gente chegar em 3 qualidades fundamentais de One Piece que, a longo prazo, acabam, às vezes, trabalhando contra o próprio mangá. Mas antes de eu chegar nessas 3 qualidades, eu preciso comentar uma questão que eu considero uma questão superficial, ou seja, uma questão de superfície, não uma questão idiota, mas uma questão de superfície, só pra tirar ela da frente um pouco, que é a estrutura, a fórmula One Piece. Todo mundo sabe o que é a Fórmula One Piece. Eles chegam no lugar e eles conhecem as maravilhas desse lugar, mas esse lugar também tem um grande problema, que é muitas vezes algum regime opressor, qualquer coisa do tipo, acabando com a liberdade daquele povo. Os personagens principais da tripulação e algum convidado de momento se espalham, veem coisas diferentes aqui e ali, se juntam, eles vencem. Essa é a fórmula One Piece. Sendo bem sucinto, a fórmula não é ruim. Ponto. A fórmula não é ruim. O problema dessa fórmula é realmente o fato de ser uma fórmula e o fato de que a maior parte dos arcos é a mesma coisa. Então, é menos a qualidade per se do que se faz e mais o fato de que a gente tá vendo essa mesma coisa várias vezes. É meio que o negócio do Cavaleiros do Zodíaco. A fórmula 12 casas não é uma fórmula ruim, é uma batalha contra o tempo com um monte de inimigo que ele já foi trabalhado antes. Enfim, cada batalha tem o seu próprio conflito. A fórmula não é ruim. O problema é que no anime a gente vê essa mesma fórmula 3 vezes seguidas. No One Piece também, a gente tá vendo a mesma fórmula mais ou menos há 20 anos. Então isso realmente cansa nesse sentido. Mas se a gente olhar pro formulaico de outros mangás de shonen de porrada padrão, como One Piece é um mangá shonen de porrada padrão, em geral o que a gente vê é uma fila de inimigos. E eu vou dizer que eu prefiro muito mais a fórmula One Piece do que uma fila de inimigos. Eu acho que a fórmula One Piece é uma das coisas que fazem One Piece ser único. É uma coisa que eu já falei às vezes no Shonen Quest, que em One Piece importa menos quem está lutando contra quem e mais quem está aonde. Então tem uma certa mise-en-scène. Eu estou usando muito esse termo no Shonen Quest, vamos usar porque já chega de dicotomia, agora estamos na era de termos em francês. Falta um pouco de latim no VideoQuest também. Status quo, status quo! A mise-en-scène é a organização geográfica, digamos assim, dos elementos de uma cena. E isso importa para cenas de ação, quem está onde e o que isso influencia e como as coisas se configuram. O One Piece trabalha muito com isso. E isso só pode acontecer porque a fórmula do One Piece é um campo vasto, elementos espalhados e como esses elementos se influenciam. Então,
Eu realmente acho que o único problema, e eu acho que é um problema superficial porque é a primeira coisa que as pessoas batem o olho e reparam, não que você seja um idiota por reclamar disso, mas é que é uma coisa que está na nossa cara. E ela está na nossa cara porque acontece várias vezes. Eu acho que esse é o único problema. Mas a fórmula em si não é ruim. Então vamos para o primeiro primeira das grandes qualidades de One Piece. Essa é a primeira página de One Piece. É a lenda do pirata Gold Roger, que no dia da sua execução disse que existe um grande tesouro chamado One Piece, o nome do mangá, e quem achar esse tesouro vai ser o rei dos piratas. Essa é a última página do primeiro capítulo de One Piece, a última página do capítulo 1 de One Piece. O nosso personagem principal, Luffy, dizendo que quer ser o rei dos piratas. Acabou. Essa é a história de One Piece, não tem mais nada. Até hoje, até o último capítulo lançado na semana do aniversário de 20 anos de One Piece, o que norteia as ações dos personagens ainda é o básico do mundo e do personagem principal da história. Existe uma coisa que vai fazer com que quem ache essa coisa... existe um MacGuffin, como a gente explicou no VideoQuest do Tokyo Ghoul. Existe um MacGuffin que vai fazer a pessoa se tornar o maior X. Nosso personagem principal quer se tornar esse maior X. Não tem mais nada. Não tem uma guerra de 1000 anos, de um cara que quer destronar alguém por conta de não sei o que, não sei o que lá. Não tem... entidades sobre entidades sobre entidades que controlam o destino de dois seres desde o começo dos tempos. Não tem nada disso no centro de One Piece. E é por isso que eu digo que, por isso eu coloquei aqui naquele letreiro, que é a aparente simplicidade da trama de One Piece. O que norteia One Piece, e o que ainda norteia One Piece, e é por isso que a história sobrevive por tanto tempo, é uma coisa muito simples. E é muito fácil de você acompanhar. A questão é que a história de One Piece não é tão simples assim. Então, existem uma série de nuances e uma série de tramas e subtramas e subtramas e subtramas e vários elementos diferentes sendo trabalhados, e cada arco trabalha um desses elementos. Então, é interessante para começo de conversa, e é muito bom, e é sim, de fato, muito bem feito. A questão do Oda conseguir trabalhar com, ao mesmo tempo, a simplicidade e várias camadas diferentes de complexidade. Mas isso também trabalha contra o mangá. Conforme a história vai avançando, e a gente vai percebendo que o objetivo é muito simples. Pensa que a gente tá... Não a gente, né? Eu não tô há 20 anos lendo One Piece. Eu tô há 4 anos lendo One Piece. Mas mesmo com 4 anos de leitura, você lê o acumulado de 20 anos e chega num ponto que você fala, porra, mas ainda não chegaram no One Piece? A história parece um pouco estagnada. E é meio que difícil evitar essa sensação. Você sabe que é apenas um recurso de roteiro, você sabe que realmente o One Piece não importa, né? Pra muita gente é uma coisa muito importante, mas você também tá ligado que ele é uma maneira de fazer a história andar. Beleza, mas ainda fica a sensação de que, caralho, 80 e tantos volumes, 830 e tantos capítulos do mangá, 700 e lá vai cacetada episódios do anime, e eles não acharam o One Piece. E a história ainda está nisso. Então é difícil de lidar, sim. É genial, por um lado, mas muito difícil de lidar por outro. E aí que entra uma outra característica dessa história que faz com que essa trama simples funcione, mas também faz com que essa trama simples às vezes se perca. One Piece é um dos poucos mangás no qual eu me interesso, eu pessoalmente, experiência pessoal aqui, eu me interesso muito
pelo mundo de One Piece. Em geral eu caguei, vocês acabaram de ver o videoquest do Tokyo Ghoul, eu caguei para o mundo de Tokyo Ghoul, a polícia, os ghouls, as gangues, caguei, foda-se. One Piece é um pouco diferente, é um mundo muito vasto, é um mundo muito rico. E ele vai trabalhando isso de várias maneiras. Ele começou muito cedo a fazer aquelas capas de capítulo, onde ele recuperava personagens que ele deixou pra trás num certo momento, e vai mostrando que aqueles personagens não são só uma ferramenta pra esse momento da história. Não é só porque o Luffy passou por uma ilha e conheceu um cara preso num baú e acabou. Aquele cara preso no baú existe. Ele é uma pessoa dentro daquele mundo, e ele vai continuar existindo, e ele vai continuar tendo uma vida, e a gente vai continuar vendo esse maluco fazendo outras coisas. Não é o foco, mas ele vai mostrar pra você que isso existe. E entre arcos rola muitos momentos de... vamos dar uma olhada em como tá tal personagem, o que ele tá fazendo, tudo que aconteceu nesse arco, como isso reverberou para o resto do mundo. Isso é muito foda. Eu adoro esses momentos. É muito raro eu adorar esses momentos. Em geral, eu ia olhar e falar, ah, bom, foda-se que o menino dos óculos... Qual é o nome dele? Beppo? Eu não lembro mais. Foda-se que o menino dos óculos viu a notícia que o Luffy venceu o do Flamingo. Tô até chutando, nem sei se tem esse momento, mas deve ter. Foda-se que o Dragon viu no jornal que o Luffy fez X coisa. Caguei, isso não é importante no momento. Em geral, essa é a minha abordagem. Mas o mundo de One Piece é muito rico. E ele trabalha isso de várias maneiras e constantemente. É a manutenção do seu interesse nesse mundo. E isso é mágico, foda, incrível. Mas é muito grande. Muito grande. E conforme ele vai aumentando o escopo da história, aquele objetivo central vai se perdendo um pouco. E às vezes, principalmente depois do time skip, porque o time skip depois da guerra, que tem seria o Novo Mundo, né? Acho que é o volume 62, peraí. 61, volume 61, inclusive é mesmo esquema de capa do volume 1 e tal. O volume 61, que marca a passagem para o Novo Mundo e tal, que tem uma passagem de tempo, é um momento chave porque parece que a maior parte dos arcos depois dessa passagem de tempo, desse time skip, são menos pra trama central e mais pra construção do escopo maior do mundo de One Piece. Principalmente agora que ele tá apresentando o que serão, ao que parece, os 4 inimigos principais da história, os 4 Yonkous, os 4 Imperadores do Mar. Então a gente tá conhecendo aqui e ali, tendo pequenos momentos. A gente acabou de passar por um momento com a Big Mom, que é uma das imperatrizes, um dos imperadores, né, um dos Yonkous, uma dos Yonkous. E a gente não concluiu essa parte. Pelo menos, spoiler, ainda há de se concluir uma trama com a Big Mom. Ela foi guardada para um momento posterior. Então, realmente o arco foi só pra gente ser apresentado pra essa personagem. Então, é legal que o mundo do One Piece é foda e grande, só que a gente precisa conhecer esse mundo. E o Oda tá um pouquinho perdido nesse momento de fazer a gente conhecer esse mundo. Então a coisa tá abrindo quando talvez nesse momento já deveria dar uma afunilada. Mas não é só a questão da trama principal que se perde quanto mais ele se abre o mundo. Tem a questão que a gente perde o coração. Eu já dei aviso de spoiler, então dane-se. A gente acabou de sair do arco da Big Mom. E esse arco da Big Mom foi pra gente ser apresentado para ela e também pra ser um arco do Sanji. Fazia tempo que a gente não tinha um arco de personagem. Eu não gostei do arco do Sanji pra começo de conversa. Eu acho que esse novo passado do Sanji realmente é um pouco mais complicado do que deveria ser. Mas eu gosto, por outro lado, do fato de que são escolhas que o personagem tem que fazer de acordo com os próprios sentimentos. Não de acordo com algo grandioso do objetivo central da história, mas por algo dentro dele. O Sanji teve um conflito e ele teve que resolver esse conflito, e isso era uma coisa interna, que tinha a ver com a personalidade dele e com o passado dele. Eu posso não ter gostado do passado dele, mas esse foi o arco. E isso meio que se tornou uma raridade de uns tempos pra cá. Porque
por mais que o mundo de One Piece seja foda, por mais que os personagens sejam, os novos personagens sejam muito legais, por mais que os inimigos sejam imponentes, você tem o Doflamingo que é um inimigo foda, o Barba Negra que é um inimigo foda, a Marinha com aqueles 3, 4 caras lá que são muito fodas, o que fica com a gente são os momentos pessoais, os momentos de personagem. Não fica com a gente só a luta foda do Luffy com o cara de lava. Fica com a gente o fato de que o Luffy tava lutando pelo irmão dele. Esse arco da Grande Guerra talvez seja o último momento em que o Oda conseguiu juntar os dois lados da coisa. A construção do mundo e do grande objetivo e da grandiosidade e epicidade de One Piece com algo pequeno e pessoal. O Luffy está salvando o próprio irmão. E isso foi antes daquele volume 61, antes do time skip. Foi as duas coisas, os dois elementos. E a gente tinha isso várias vezes antes. A gente tinha Enies Lobby e Water 7, que foi pessoal pro Franky e pessoal pra Robin, principalmente pra Robin. Tipo, o momento onde o Sop dá estilingada de fogo na bandeira da Marinha é um momento importantíssimo para a construção daquele mundo e para a construção do fato de que naquele mundo o Luffy e os Chapéus de Palha são elementos relevantes a partir daquele momento. Isso é foda, mas o que fica com a gente é o choro da Robin. O que fica com a gente é o navio antigo dele sendo sacrificado. O que fica com a gente são os momentos pessoais de One Piece. E a gente teve isso nesse último arco. De certa forma. Não foi tão eficiente. Mas a gente teve um pouco. É só ver, por exemplo, naquele arco anterior a esse da Big Mom, que foi o arco de Dressrosa. Eu realmente não sei como se pronunciaria isso, eu não assisto anime, eu apenas leio o mangá. O arco de Dressrosa é um arco que é uma bagunça do caralho, com um monte de elementos, um monte de personagens novos, que serviu, sim, pra formar a grande aliança dos Sete Mares lá, a aliança do Chapéu de Palha, e isso é muito legal, mas ela é tão grande que quase nada do que aconteceu ali importa a nível pessoal pra quase ninguém. Um grande momento do mangá foi desperdiçado naquele meio, que foi o encontro do Luffy com o Sabo. Foi um momento muito legal. Essa página aqui é muito da hora. Eu dei muita risada com essa página. Mas esse é um encontro muito importante pro nosso personagem principal, que é o Luffy. É um momento chave pra ele. E ficou perdido no meio de milhares de outras coisas. Ele achou o cara e falou: caralho, você tá vivo, puta que pariu! Temos que fazer outras coisas. E aí a história andou. E isso se perdeu. Isso nunca mais foi citado. Porque a gente tá num momento de expansão. E os momentos de expansão podem deixar a gente um pouco perdidos. Questão é, se eu tô aqui pra responder One Piece continua bom, a minha resposta é: todas as qualidades que fazem One Piece ser One Piece ainda estão lá. Tudo isso que eu citei e muitas outras qualidades ainda estão em One Piece. A questão é que essas qualidades cansam às vezes. Paradoxalmente, essas qualidades podem cansar um pouco quem tá lendo. E elas acabam enjoando, e acabam invertendo, e acabam trabalhando contra. Então, eu realmente acho que o One Piece ainda está bom. Principalmente se a gente pensar que, a gente ainda tá engajado na história, e 2, eu já falei isso no Shonen Quest algumas vezes, não é muito absurdo que a gente esteja lendo um mangá que tem 80 e tantos volumes, 830 e tantos capítulos, 700 e não sei quantos episódios de anime, e o Luffy encontrou pela primeira vez um dos maiores inimigos que ele vai enfrentar no mangá, e a gente ainda acha que é cedo demais ele vencer esse inimigo. A gente tem a sensação de que a história precisa de muito mais espaço para respirar. A gente sente isso, porque o Oda tem total domínio da própria obra. Mas é muita coisa. E talvez já tenha expandido o suficiente e já esteja na hora de afunilar pra gente voltar pro básico, que é esse menino que é ser o rei dos piratas.